paz e graça, paz seja a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E vos falo que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema do governo da besta, que é o governo político, o reino dividido, ok? Bem, amados, quero falar sobre guerras e rumores de guerras. Sinais do fim, não são? São. Então nós vemos o tempo todo sinais de guerras e rumor de guerras ao tempo todo, mas hoje com mais intensidade. Por quê? Porque se abrevia, se abrevia a volta de Jesus. A Bíblia diz que se os tempos não se abreviassem, nenhuma alma se salvaria. Então, por isso nós vemos o cumprimento da Escritura. Nós vivemos o tempo da apostasia, do abandono do Evangelho, o Evangelho morno, o Evangelho pregado por dinheiro, ou toma lá da cá espiritual, como diz assim. Essas reuniões dos empresários, esse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Irmãos, nós vivemos uma época difícil. Talvez o que eu venha falar aqui hoje venha até me trazer problemas, mas não tem problema. Diante de Deus não tem problema que eu não posso resolver. Talvez eu venha ter problema, entendeu? Mas não tem problema que eu tenha problemas. Porque assim como perseguiram os apóstolos, os profetas, perseguirão a vós também, diz o Senhor. Então assim será e assim vai ser. E cada dia vai ser pior. Nós somos governados por 99% dos nossos governantes estão envolvidos com o crime. Veja a nossa nação governada por um homem que errou, pecou e errou, condenado foi, e a própria injustiça, porque isso não é justiça, a injustiça dos homens para se beneficiar, o tiraram da prisão e colocaram como tutor maior sobre uma nação. O que você espera do mundo desse jeito? O que você avalia numa situação dessa? Somos comandados por ex-ladrões? Ex-bandidos? Nós observamos que a ideia daquele que nos dirige, que cuida dessa nação, é ideologia de gênero, implantação de Sodoma e Gomorra, cultua o errado, o mal, o crime. Tudo isso é um espírito do engano. Tudo isso é o espírito do erro. Igrejas aliadas a esse sistema político, porque eles pregam o tal do social, do socialismo, e as igrejas, pastores maçonizados, pastores da nova era, mercenários e pastores corrompidos estão corrompendo as escrituras. Isso se chama apostasia, abandono da verdade. Quando você abandona a verdade da escritura, você abandona Jesus. E é isso que eles têm feito. Estão abandonaram já? Já abandonaram Jesus. Não posso falar que é todos, mas 99%. Sem medo de falar. Eu falo, 99% está contaminado. As ovelhas do Senhor, elas sofrem. Final dos tempos, alguns pregam ainda, ou pregaram até um tempo atrás, e estão pregando alguns, que haverá um grande avivamento. Quando eles pregam isso, haverá um grande avivamento, então a palavra de Deus retrocede. Não é verdade a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem iria enganando e sendo enganado. Jesus disse que a sua volta estará como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então como que vai estar um avivamento? Quer adivinhar tempos e datas? Se torna um falso profeta. São pastores renomados que fazem isso aí, dizendo que haverá um grande avivamento. O grande avivamento houve quando Jesus veio à terra, depois dos 400 anos que o Senhor se calou com a humanidade. Eu entendo pelas escrituras, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E daí?
Quem que aparece aí depois de 400 anos? Jesus, se cumprindo lá o que o próprio Deus disse: eis que de ti nascerá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Aí Jesus vem e diz a palavra que Jesus ia trazer vida. E realmente, aí eu entendo que o avivamento é isto. Estávamos mortos em nossos pecados. Agora, intermédio de Cristo Jesus, se crermos na palavra, crermos na mensagem, aí nós de mortos passaremos para a vida. Então, ali diz que haveria um avivamento. E aí nós estamos sendo avivados. Aqueles que se convertem, realmente se convertem a Cristo, aceita o convite dele, se transforma, obedece os mandamentos, saíram da morte para a vida. Esse é o avivamento. Saiu da morte para a vida em Cristo Jesus. Porque aquele que venceu a morte nos garante nos ressuscitar no último dia. Então, como posso eu pregar agora um avivamento se o próprio Jesus ensina que a fé de quase todos vão se esfriar? A apostasia virá. Quando ele voltar, estará como Sodoma e Gomorra. Como então que ele vai voltar se vai vir no final o avivamento? E nós estamos no final do avivamento. Enquanto que alguns estão pregando que vai vir o avivamento, nós estamos quase findando, quase que tempo de fechar a porta da graça. A porta da graça que é o Senhor Jesus. Que o avivamento vai deixar. E virá as grandes tribulações. Aí nós observamos o nosso país, do mais menor ao maior, estão corrompidos no pecado e no engano. E não será só aqui no Brasil, será no mundo todo. Veja quanta corrupção que está no Brasil. Desde quando eu me conheço por gente e fui entender um pouquinho das coisas da política, de governos, eu vejo que nunca melhorou. É só o toma lá da cá, ou inocentar o bandido e prender o justo. Mas eu também entendo pela Escritura e não me escandalizo, sabe por quê? Porque é mistério que isso vai acontecer. Sabe por que acontece isso e o Brasil está debaixo da maldição? Primeiro, o Brasil está debaixo, hoje em 2025, eu já falei em vídeos anteriores, nós temos 900 vídeos no nosso canal, mas nosso canal é barrado, não aparece, né? Poucos assistem. Mas, hoje o Brasil está literalmente colhendo aquilo que foi plantado, aquilo que foi trazido sobre o Brasil. O Brasil está debaixo de maldição, porque rejeita a verdade. Porque, olha, entenda você que a palavra diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, Deus é meu Deus, Jesus é meu Deus, em todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E tem muitos aí usando o nome de Deus, usando a Bíblia, usando o Evangelho, dizendo que é de Deus, mas não é de Deus. Falsos profetas, mercenários e mais outros. Nós vivemos o tempo, como diz a apostasia. E dentro dessa apostasia, porque eles rejeitam a verdade. Quem quer a verdade? Jesus. Então rejeita Jesus. Quando não é assim, eu não quero servir Jesus. Mas o cara é bom. É bom assim no sentido humano. O cara fala, eu não sirvo a Jesus, mas o cara paga bem, paga certo suas contas. Ele não é beberrão, não rouba os outros, não engana. Então boa pessoa, mas ele fala assim: não, eu não quero ser cristão, mas eu creio no Cristo. Ele crê em Cristo, conservador, só que não quer obedecer aos ensinos. De que adianta isso? Nada. Não adianta nada. Ele não quer confessar a Cristo e viver os ensinos de Cristo. Ele vive parcialmente, do jeito que ele quer. Não é do jeito que a Bíblia ensina, não é do jeito que Jesus quer, não é do jeito que o Pai quer. Por exemplo, vou tocar na feridinha dos cristãos que é politiqueiro. Eu sou antipolítica, tá? Meu reino não é deste mundo. Se eu vivo para Cristo. Se eu morro para Cristo. A Bíblia diz: compre como se não comprasse, ajunte como se não ajuntasse, case como se não casasse, pois a sua parte está no céu. Você não é daqui, somos forasteiros. Obedeça à autoridade? Sim, desde que a lei seja justa. Se for contra Deus, não obedeça nada não. Não é assim? E eu vou dizer para você, mostrar para vocês, por que nós estamos num país corrompido. Por que um ex-presidiário é o que comanda o Brasil?
Porque 99% dos políticos que estão na Câmara dos Deputados, que estão lá na sede do Senado, começando pelas nossas prefeituras, dos vereadores ao prefeito, ao governador, até chegar à presidência, todos corrompidos em crimes do Deus Mamon, dinheiro. Todos têm rabo preso um com o outro. Desculpa a palavra, tá bom? Mas todos têm coisas erradas e um protege o outro. E sabe por que o Brasil está assim? E não só o Brasil? Vou dizer mais para vocês. O Trump está para tirar aí as sanções contra o Brasil, para trocar, fazer troca. Veja na matéria para você ver o que diz aí. O Trump vai tirar as sanções contra o Deus do Olimpo, que é o Alexandre de Moraes. Vai conceder benefício para o Lula e para o Brasil. Intermédio do que? Deus Mamon, dinheiro. Para não multar mais a empresa americana, para dar terras raras para eles. Troca, toma lá da cá. Aí estão idolatrando muito o Trump, que o Trump é o homem, foi levantado por Deus, e o Trump fazendo troca de barganha por dinheiro. Tudo igual. Todos pecaram, destituídos, estão na glória de Deus. Esses caras são todos iluminados, segundo eles, são iluminados para governar o mundo. São os tais dos Illuminatis. Direita e esquerda faz parte do mesmo Deus, Mamon, o Deus do dinheiro, o qual o cabeça que está no trono é Satanás. Você viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. O que Satanás disse para Jesus? Lucas capítulo 4. Tudo isso te darei, Jesus. Tá vendo tudo aí? Ó? Mostrou o poder político, mostrou o Trump, mostrou todos os poderes políticos do mundo inteiro. Ó. Tudo isto te darei. Mostrou o poder político, mostrou a riqueza e disse, Jesus, Lucas capítulo 4, tudo isto te dou se prostrado me adorares. Jesus falou, atrás de mim, Satanás, porque também está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus de Satanás. Vamos voltar aqui agora falando sobre a maldição de tudo isto. E dentro desse texto e contexto, como eu disse, os meus ensinos são mesclados. Eu vou lá no céu, eu volto, vou lá para o inferno, do inferno eu volto, venho aqui para a terra, da terra eu vou lá para o pecador, do pecador vem aqui para o santo, e é assim que faz. Não é eu que faço, é Deus que faz. Deus que me dirige a minha palavra. Eu não tenho capacidade. Eu vim do mato, da roça, nem falar eu sabia. Deus me deu a oratória para isso, para te ensinar. É dele a honra e a glória do que estou passando para você, não é de mim. Eu sou só instrumento para levar a verdade para você, ok? Agora eu vou te mostrar para você, dentro do texto e contexto da história que está acontecendo no Brasil. Lembra-se que alguém foi eleito, e até eu no primeiro turno votei para ele, mas eu vi que tinha muita mentira, e eu orei a Deus e pedi, Senhor, eu estou me deixando envolver com a política, eu estou certo? Porque muitos falam, não, que nós temos que se envolver, e o Senhor me mostrou a verdade que não. O reino da terra é um reino dividido, igual ele falou que vai destruir. O próprio Deus disse para mim. Você já não leu lá que eu vou destruir tudo isso aí? Você já não leu lá que o reino dos homens é um reino dividido? Que reino dividido não prospera, se destrói? E eu vou dar uma forcinha para eles, vou acabar destruindo tudo mesmo, e novo céu e nova terra. Então o Senhor me mostrou que a política nunca vai melhorar. O dia que melhorar de verdade será os 3 anos e meio do anticristo, que vai prosperar em tudo para que eles creiam na mentira como estão acreditando. Sabemos das caixinhas mágicas, que dá para fazer mágica nas caixinhas ali, sabe? Quando você bota, né, a tua cédula de colocar o cara no poder, ele sabe que tem manipulação.
Mas nós também temos que entender que o próprio Deus diz: e eu enviarei o espírito do erro, do engano, da mentira, para que crê na mentira. Por quê? Porque nós ensinamos Jesus é a verdade, a pátria do céu, o reino vindouro, buscar as coisas do céu. Sabe o que eles fazem? Não, busca tudo ao contrário. Era Satanás, o antigo inimigo, liberto de sua prisão. Suas asas queimadas tremiam, e sua voz ecoou como trovão sobre a terra silenciosa. Por 1000 anos me calaram, mas o coração dos homens nunca mudou. Eu retornarei, e o mundo voltará a me ouvir. Ele caminhou entre as cinzas do abismo, e onde seus pés tocavam, a terra se tornava seca e fria. As criaturas fugiam, o vento mudava de direção. Então Deus está vendo todas as instituições daquelas que se diz ser a noiva de Cristo enganando. Então Deus fala: então vai. E Deus permite que o espírito que foi lá tentar destruir Micaias ou Miqueias, aquele mesmo espírito que enganou lá, está enganando hoje. Está enganando. Deus fala: enviaria o espírito do erro, do engano, para que crê na mentira. Porque rejeitaram o quê? Rejeitaram a Jesus. Porque rejeitaram a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Então estão rejeitando a verdade, então Deus manda o espírito do erro. Se une à idolatria, a ciência se curva ao engano espiritual. Milagres são feitos, mas não vêm do céu. Então, o controle total é instaurado. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Se os dias de Noé foram marcados por hibridização, corrupção genética, violência, idolatria e manipulação espiritual, será que estamos vivendo algo parecido hoje? Estamos brincando com Deus. O fim do luxo sem piedade, da religião sem santidade, da riqueza sem justiça. Porque Babilônia representa tudo o que o mundo deseja, mas que Deus abomina. Ela é o reflexo da humanidade sem Deus, cheia de poder, mas vazia de verdade. Porque o trono reina, porque o rei voltou, e com ele veio a justiça. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. Os que se esqueceram que Deus ainda está no controle. Você está prestes a ver o que João viu, a ouvir o que ele ouviu, a sentir o que ele sentiu. E se sua alma estiver desperta, talvez, só talvez, você entenda que o fim é apenas o começo.